Agora, então, nesse momento, dando sequência às palestras de fertilidade, gostaria de chamar o nosso colega do grupo ESSERI, do ESSERI Group, o Danilo Storti, para fazer sua apresentação. Danilo, já está aí. Danilo, você tem 20 minutos a partir de agora, agradecer a presença, viu? E para fazer sua apresentação. Opa, obrigado, Chico. Olá, bom dia a todos. Agradeço a presença de todos aqui presentes hoje, né, no evento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre nutrição de plantas, continuar com esse tema, né? Já de antemão, agradecer a Coplacana pelo convite, parabéns, Chico, e a todo o departamento aí por esse brilhante evento, né? Que é o segundo evento, e também a toda a diretoria da Coplacana pelo convite e pela parceria, tá, pessoal? Também agradecer o pessoal da Loider, tá aqui, o Cristiano, o Valério. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o ESSERI Group, né? No qual a gente tem uma parceria com a Coplacana desde 2021. Essa parceria vem dando bastante sucesso ao decorrer do tempo. Me apresentando, sou Danilo Storti, sou engenheiro agrônomo, mestre em sistema de produção, especialista em solos e nutrição de plantas. E o ESSERI Group ele é uma holding, né, que comanda essas 4 empresas aqui. A Bionat, produtos biológicos, a Floema é uma transportadora, a Kimberlite, trabalhando com nutrição especializada, tecnologia de aplicação, bioestimulação, indução de resistência, e a Loider, trabalhando com NPKs inteligentes, que é o que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje aqui durante o evento, tá bom? Bom, nossa missão é ajudar o produtor em sua grande missão aí de alimentar o mundo, né? E quando a gente fala em alimentar o mundo, a gente, em sequência, já pensa em nutrientes, né? A cana-de-açúcar, ela produz ATR, né? Desde que ela está na fase da terra, através de alimento. Então, o nosso grande intuito hoje é falar um pouquinho sobre o manejo das principais culturas que a gente tem abordado, e não só falar de nutrição, como foi feito até então, né? A gente entrar um pouquinho em manejo para poder entender o porquê que a gente coloca aqueles nutrientes naquelas concentrações. Então, quando a gente pega um slide aqui de uma cana-de-açúcar, né, uma foto do ciclo da cana, a gente se depara com a seguinte pergunta, né? Então, quando a gente teve aula com uma lavota, quando a gente fazia uma pergunta para ele, o que ele fazia? Pergunta para a planta. Então, se a gente perguntar para a planta do que ela precisa de uma série de nutrientes, né? Então, todos esses nutrientes são fundamentais para todo o desenvolvimento da cultura. E como o Witt fala, né, se é nutriente, é fundamental, tem que colocar. Então, quando a gente para ver, o que vai causar perenidade em cana? Fósforo, né? Para ela se desenvolver, sistema radicular, cálcio é fundamental para a raiz. Magnésio foi falado muito aqui, né? Hoje tem um estudo do professor Pedro Henrique Luz, que grande parte das usinas de cana-de-açúcar, em 70% das suas áreas, são deficientes de magnésio. Então é fundamental a gente manejar esse nutriente. E boro e zinco não precisa nem de falar, né? São 2 micronutrientes aí fundamentais, não só para a cana, mas para as demais culturas de maneira geral. Quando a gente entra na fase de desenvolvimento, a gente começa a fazer menção a potássio, né? Como um nutriente que vai trabalhar em mais de 60 reações enzimáticas dentro da planta. Então ele é fundamental, desde o plantio até a fase final. E quando a gente está na fase de maturação, aí se faz necessário magnésio, né, potássio, exceto em áreas de bacia de vinhaça, boro e zinco também, trabalhando em toda a parte de estruturação de membrana do boro, e o zinco também ajudando em combater espécies reativas de oxigênio, né, como uma faxina nas células. Então, todos esses nutrientes eles são fundamentais para o desenvolvimento da cultura e buscar altas produtividades, né? Ninguém aduba nenhum tipo de cultura, seja cana, soja, amendoim, milho, para ter baixa produtividade. Mas quando a gente pensa em adubação, pessoal, uma parte sempre vai para a planta e uma parte ela fica retida no solo e a gente tem grandes perdas, né, desses fertilizantes. Por isso que nós temos aí o famoso fator F, né, que é um fator de correção que a academia, através do Heitor Cantarella, do Quágio, já nos dá, aqui no estado de São Paulo, como boletim 100, e uma recomendação de fertilizante. E aí a gente se pergunta, né, mas por que tem esse fator F, né? Tem esse fator F porque um trabalho recente agora do GFEM, de menos de um mês atrás, trouxe a eficiência média das principais fontes, né? Então, ureias, tendo uma eficiência de 38%, fosfatados, de maneira geral, 20%. Se a gente pegar alguns trabalhos do professor Matiello, lá em Minas Gerais, áreas de abertura no cerrado, fósforo trabalhando com 5% de eficiência. E o potássio, que a gente até então tinha o entendimento de que era o mais bonzinho da história, né? Tinha uma eficiência de 60% a 70%,
esse trabalho aqui, 37 artigos, nos traz aí uma eficiência baixíssima de fontes convencionais do potássio. Então, realmente, eu adubar, pensando em aumentar a produtividade, com um fertilizante ineficiente, não faz sentido, né? Então, por isso que a gente vem trabalhando e desenvolvendo, há mais de 20 anos, uma solução, junto com alguns consultores, né, pensando nessas principais problemáticas. Primeira problemática, a baixa eficiência das fontes convencionais que nós empregamos. Outra problemática, desuniformidade de aplicação. Isso causa uma dominância entre plantas e, por conseguinte, essas plantas são dominadas, não conseguem expressar seu potencial produtivo. Na sequência, problemas aí de germinação. A gente vê muito equívoco em recomendação de fertilizante. Eu visito vários fornecedores, diversas usinas no estado de São Paulo, em outros estados, e quando a gente pega uma análise de solo e compara com o que está sendo feito padrão desse pessoal, a gente vê grandes equívocos em questão de nutrição, principalmente atrelado a áreas de plantio de cana-de-açúcar, que é uma cultura que a gente planta geralmente outono, entrando no inverno, e o pessoal colocando aí grandes quantidades de cloreto de potássio na linha, prejudicando a germinação e o enraizamento dessa cultura, né? Cada vez mais a gente vem vendo que a indústria vem melhorando a qualidade desses fertilizantes, né? Até o ano passado a gente via aí uma melhoria contínua em questão de produção de matérias-primas e formulações, mas esse ano a questão de qualidade está chamando bastante atenção, e eu tenho rodado várias filiais da Coplacana e visto aí problemas recorrentes, né? Vários fornecedores comentando de qualidade de produtos que estão comprando no mercado aí com uma baixíssima qualidade, né? Isso causando problemas, empedramento, aglutinação, dificuldade de aplicação, e tudo isso daí, pessoal, acaba aumentando o custo de produção, né? Que já não está um custo muito barato, né? Apesar do preço da cana-de-açúcar estar num preço e nos patamares muito bom, mas essa reentrada, essa aplicação acaba onerando bastante o custo. Então, pensando em todas essas problemáticas, nós trouxemos aí em 2021 uma linha de fertilizantes, né, junto com a Coplacana, com a marca comercial Copla Raia, para, no primeiro momento, buscar trazer alguns benefícios para melhorar essa fertilização. Dentre esses benefícios, aumentar a eficiência, então utilizar algumas tecnologias para a gente minimizar a perda e melhorar essa eficiência, melhorar a escoabilidade ou aplicabilidade desse produto, né? Trazer também algumas substâncias que estimulam o desenvolvimento de plantas. Porque toda vez que a gente trabalha com fertilização e a gente conversa com alguns consultores, principalmente o Cruciol, sempre está aliado à parte fisiológica com a parte nutricional. Então, se a gente vai trabalhar com fertilizante, por que nós não lançamos mão de colocar algumas substâncias que podem potencializar o efeito do fertilizante e também ajudar essa planta a expressar seu potencial? E por último, mas não menos importante, né, o mais importante, um produto de alta qualidade. Então, nossas fábricas, né, nosso controle de qualidade, tem uma busca incessante, diminuir a quantidade de pó no fertilizante, melhorar a granulometria, a qualidade físico-química, para que a gente possa entregar na ponta realmente um produto que vai agregar para o produtor, né, e facilitar todo o seu manejo operacional. Então, de maneira geral, esses fertilizantes eles contemplam macro e micronutrientes, substâncias que potencializam o desenvolvimento das plantas. Eles têm aí um revestimento inteligente, né? Então, esse revestimento é quem vai garantir que a gente aumente essa eficiência e tenha menos perdas por lixiviação, fixação e volatilização. Ele tem uma ação de biofertilizante, porque eu vou falar que essa tecnologia é uma tecnologia que nós colocamos substâncias orgânicas em torno desse grânulo para melhorar esses resultados, né? E também essas substâncias aqui, elas vão melhorar o ângulo de repouso dos grânulos, né? Dando uma aparência mais uniforme entre os grânulos, para a gente melhorar a homogeneidade e a aplicabilidade no campo, tá? Via de regra, o que nós fazemos dentro da indústria? Então, as fontes convencionais, nós pegamos ela e damos um banho, aplicamos um aditivo, que eles vão alterar a característica física, química e levar alguns produtos da parte fisiológica para que a gente possa recobrir esse grânulo e aumentar essa eficiência desse fertilizante, tá? Então, essa substância é um blend, né? Um composto entre substâncias orgânicas, então, uma mistura de ácidos úmicos com ácidos fúlvicos que vão recobrir esse fertilizante e vão fazer com que ele tenha aí uma liberação um pouco mais
controlada em relação às fontes convencionais e de maneira contínua. Então, à medida que a gente aplica esse fertilizante no solo, vai tendo umidade no sistema e vai tendo atividade de micro-organismos, essas cadeias de carbono vão se abrindo e vão liberando esses nutrientes de forma mais gradual, tá, pessoal? Então, aqui o caso do Moreia, né? Moreia convencional, nós temos um problema muito grande aí de volatilização. Quando a gente aplica esse aditivo, a gente protege esse grânulo, altera a dinâmica de dissociação dessa ureia, né? E também a gente aplica aí uma substância, um inibidor de NBPT, para diminuir essa questão de perdas por volatilização. Então, de maneira geral, a gente consegue aumentar bastante a eficiência. Enquanto, né? Então, a gente vai em alguns institutos de pesquisa, universidades, para fazer trabalhos de validação em relação à perda. Então, no caso da ureia aqui, quando a gente compara uma ureia convencional com uma ureia tratada com NBPT versus a nossa tecnologia, em média, aí, nós tivemos um incremento de 37% em relação a diminuir perdas por volatilização. Tá? No caso do fósforo, a mesma dinâmica. Tá? Então, a gente tem um problema muito grande nos solos tropicais nossos, né? São solos maravilhosos para a agricultura, mas tem um fenômeno que acaba dificultando muito o manejo desse nutriente, que é a questão do pH. Então, esse solo, eles têm grandes concentrações de alumínio e ferro, que acabam se ligando aos fosfatos, né, tornando esse nutriente indisponível para as culturas, né, o famoso fósforo não lábil, ou fósforo ocluso. E com isso, nós temos aí uma eficiência muito baixa de fontes convencionais de fósforo. O que nós fazemos, pessoal? Nós colocamos essa malha de aditivo em torno desse fertilizante e, com isso, a gente consegue alterar esse fluxo de difusão. Ou seja, a gente achata essa curva e faz com que ela seja mais controlada, porque a cultura ela não come de uma vez só, né? Ela come de acordo com o seu desenvolvimento. Então, quando a gente achata essa curva e disponibiliza esse nutriente ao longo do seu ciclo, nós damos uma condição para que a planta possa se alimentar de forma contínua e expressar seu máximo potencial produtivo, né? Também, quando a gente faz esse tipo de trabalho, nós pegamos e analisamos a parte foliar. Então, aqui um trabalho clássico, né, de curva de calibração de dose. Em todas as doses, 40, 80, 120, 160, quando a gente compara uma fonte convencional com uma fonte convencional tratada com a nossa tecnologia, em todas as doses nós temos aí uma maior concentração de fósforo no tecido foliar em relação ao padrão, né? Então, muitas vezes não importa o quanto que a gente coloca, mas sim o quanto realmente chega onde que a planta precisa, né? E a planta precisa de fósforo para produzir ATP e, consequentemente, produzir açúcar, produzir proteína, enfim. Potássio, nós temos aí no mercado, basicamente, cloreto de potássio como a principal fonte, né, que a gente utiliza hoje no mercado, e o cloreto de potássio ele tem uma questão de que, na presença de água, o cloreto, o potássio junto com o cloro são pares iônicos, né? Então ele tem uma grande dificuldade de se dissociar, e esses pares iônicos, na presença de água, eles acabam tendo grandes perdas por lixiviação, né? Até então, nós tínhamos um entendimento que tínhamos perdas aí na casa de 30% a 40%, mas que aquele trabalho do professor Hudson de Carvalho mostrou que esse potássio pode ser perdido muito mais. E onde que a gente perde mais potássio? Em solos arenosos com baixa CTC, com baixa presença de matéria orgânica. Então, essa malha de aditivos que a gente coloca nesse fertilizante, também ele vai minimizar essas perdas por lixiviação, porque esse potássio ele vai ficar retido naquela malha de substâncias úmicas, né? E também como que a gente altera esse fluxo de difusão, vai diminuir essa questão desse efeito salino por uma questão de concentração na solução. Tá? Trabalhos que a gente faz aí em colunas de lixiviação, então a gente coloca uma certa concentração de potássio convencional e um potássio recoberto com nossa tecnologia em um solo arenoso, né, para realmente ver o quanto que a gente acaba perdendo, e cada dia a gente vai simulando uma chuva aí de 50 milímetros para ver. Então, na primeira chuva de 50 milímetros, no dia 1, uma fonte convencional perdeu aí 47%, 48%, né? E uma fonte tratada com nossa tecnologia em torno de 18%. Então, uma diferença bastante grande em relação à eficiência, e com isso a gente começa a ver que aquilo que a gente pretendia fazer, aumentar a eficiência desses nutrientes, através dessa tecnologia a gente consegue de maneira geral. Tá? E aí eu comentei no início que a gente poderia trabalhar única e exclusivamente com uma fonte de nutriente e passar por um processo industrial e aumentar a eficiência, mas nós como grupo, né, principalmente como instituição, a gente pensa sempre em além, né?
E aí, quando a gente vai além, a gente enxerga que nós temos a oportunidade de usar o fertilizante como uma ferramenta para aplicar outras substâncias, né? Então, a gente vem estudando e validando há muito tempo a questão de melhorar enraizamento, melhorar vigor de cultivos, e com isso a gente acaba carregando no fertilizante auxina, estocinina e triptofano. A auxina e estocinina são 2 hormônios que, desde a germinação ou desde a emergência da cultura até a fase reprodutiva, ela é quem modula o desenvolvimento da planta. Então, toda vez que a gente alia a parte fisiológica com a parte nutricional, a gente tem ganhos em desenvolvimento e em produtividade. E o triptofano, aqui, né, ajudando na parte de enraizamento, desenvolvimento, precursor da auxina, e com isso a gente tem uma planta mais enraizada e, por conseguinte, uma planta com maior desenvolvimento da parte aérea, né? Por quê? Porque na ponta da raiz é produzida estocinina, essa estocinina é mandada para cima, faz com que essa planta engale, no caso da soja, no caso da cana-de-açúcar, perfile mais, e no ponteiro da cana-de-açúcar ou da soja é produzida a auxina, é mandada uma resposta do sistema radicular e enraiza mais. Então, essa comunicação ela é constante e duradoura durante todo o ciclo da cultura. Então, quando a gente alia a parte fisiológica com a parte nutricional, a gente consegue expressar a máxima produtividade da cultura. E uma outra tecnologia que a gente vem estudando, né, há mais de 20 anos, lá no começo a gente trabalhava com fitoalexina, induzindo defesa de plantas, mas a aplicação de fitoalexina por si só, nós conseguimos enxergar que tem um alto gasto energético, né? Então, quando a gente aplica fitoalexina de maneira contínua, muitas vezes a gente altera o metabolismo primário, que é a produção de açúcar, a produção de proteína, para defesa, e pode ser que, se a gente fizer isso várias vezes durante o ciclo, a gente possa até produzir menos. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia onde nós colocamos várias substâncias, e essas substâncias ela têm um efeito priming. O que é esse efeito priming? A planta metaboliza, liga um gene de alerta, né, como se fosse uma vacina, e à medida que essa planta sofre algum ataque de praga e doença, aí sim ela desloca algumas substâncias para combater esse patógeno ou essa praga, né? Então, esse efeito priming ele é validado por diversas instituições, e daí a gente coloca uma série de compostos, né, desde elementos benéficos como o silício, até ácido salicílico, ácido jasmônico, que tem muitos trabalhos na literatura posicionando e mostrando diversos resultados em relação à indução de resistência. Então, a gente acaba comentando internamente, né, e até com os nossos clientes, que nós não comercializamos um fertilizante exclusivamente. Nós comercializamos um fertilizante com alta eficiência e também com uma ação sobre indução de resistência e também a parte hormonal. Então, a gente acaba aliando e sendo uma ferramenta de manejo de maneira considerável. Então, aqui vamos dar um exemplo, né? Caiu um esporo de algum fungo, o que a planta vai fazer? Ela vai redistribuir esses compostos, acionar o metabolismo secundário, que já vai estar em alerta, e aí ela consegue combater esse ataque de praga e doença. Obviamente que essa aplicação desse produto não dispensa a aplicação de inseticida, fungicida, muito pelo contrário, né, ele potencializa o uso e entra como uma ferramenta de manejo integrado de praga e doenças, tá, pessoal? Bom, nada disso seria possível se nós não tivéssemos uma fábrica bastante moderna, né? Então, alguns de vocês da Coplacana e até alguns clientes já tiveram a oportunidade de visitar a nossa estrutura. É toda uma estrutura feita em aço inox. Aqui estão as bombas injetoras, onde vão levar toda essa tecnologia que eu falei para você, né? Então, essas bombas aqui são injetadas e transportadas. Temos aqui um misturador de alta intensidade, que é quem vai fazer o recobrimento desse fertilizante, né? E, depois de feito esse recobrimento, essa aplicação dessa série de compostos, toda a nossa operação de produção é uma operação just in time. O que quer dizer isso? Que uma vez que o caminhão chega na fábrica, é startado o processo de produção do fertilizante. Então, nós não trabalhamos com estoque, nós não temos nada empilhado, não tem nada de fertilizante no tempo, toda a matéria-prima é coberta e dentro das baias, e o fertilizante ele é produzido na hora que o caminhão chega na fábrica, tá, pessoal? Também a gente presta uma série de serviços, né? Então, lançamos esse ano um laboratório de solo e folha, isso daqui sem custo nenhum para os nossos clientes, tá? Quem quiser mandar análise de solo, análise de folha para nós, a gente vai receber com muito carinho. A interpretação dele, o resultado sai em média com 3 a 4 dias. Isso nos ajuda a ter um posicionamento cada vez mais assertivo no campo, né? Além de levar um produto, a gente ter esse serviço para ajudar nesse posicionamento. Desenvolvemos também, junto com a equipe de P&D, um aplicativo, um SAD, que é um Smart Agronomic Decision, ou seja,
decisão agronômica inteligente, que é uma série de algoritmos que a gente coloca dentro do aplicativo. Para quê? Para interpretar esse resultado que vem do laboratório e criar um posicionamento em produto, né, em fórmula e dose, como uma sugestão de manejo no campo. Tá, pessoal? Todos esses produtos eles foram testados e validados por um comitê de inovação. Né? Nós temos 39 consultores que trabalham no nosso grupo. Semana que vem vai ter uma reunião com esse pessoal. Então, todas as inovações, todas as tecnologias, elas são testadas, validadas, e quando esse produto está pronto, que a gente acaba levando para a ponta. E essa melhoria ela é contínua, né? Cada vez mais a gente vem testando novas tecnologias e vendo que faz sentido para a gente acrescentar nesse fertilizante aí. Foi já falado sobre o professor Cruciol, então Cruciol também faz parte desse Vanguard Team, né? Então a gente comparou o famoso 4-30-10 com um fertilizante nosso em uma dose de 80% em relação ao convencional, no ponto de fósforo, e a 100%. Então, nas duas doses aqui, nas duas doses nós testamos, nós vimos uma soja mais enraizada, uma parte aérea mais desenvolvida, mas o que nos interessa realmente é resultado. Né? Então, quando a gente trabalha com 80% de eficiência sobre o fertilizante convencional, o resultado em produtividade foi bastante semelhante. Quando a gente vem para 100%, nós temos aí um ganho bastante expressivo em produtividade. Né? Como esse trabalho, nós temos diversos outros, né? Também um exemplo aqui em cana-de-açúcar, nessa mesma dinâmica, com a Terra Brasil lá em Lençóis Paulista, comparando uma fonte convencional com uma fonte protegida, e aí a gente vê essa mesma dinâmica, com uma eficiência de 15%, tendo um ganho em produtividade de 5,9 toneladas a mais de cana-de-açúcar. Né? Então, temos diversos trabalhos com diversas consultorias no Brasil, não só em cana-de-açúcar, quanto em diversas outras culturas, mas o que também nos interessa é trabalhos de campo. Né? Então, nossa equipe comercial, em média, ela desenvolve mais de 100 trabalhos de validações comerciais em diversas usinas, fornecedores. Em 2021 e 2022, desenvolvemos mais de 144 trabalhos de campo e, em cana-de-açúcar, nós obtivemos um resultado médio de 6,32 toneladas a mais. Em soja, na safra atual, agora 22, 23, 3,61. Em amendoim, que é uma cultura que passa a ser muito importante para nós, né? Cada vez mais a gente vê regiões aumentando o plantio de amendoim, e nós temos um trabalho muito focado nessa cultura, 7,4 sacos a mais por hectare. Então, todos esses lado a lado, esses trabalhos de validação no campo, a nossa equipe comercial faz de maneira contínua, né, nas mais diversas regiões de atuação. Bom, acho que meu tempo já está esgotado, então, já de antemão, gostaria de agradecer a presença de todos, né, e também convidar a quem não conhecer nossa empresa a conhecer, tá? Nossa fábrica ela fica em Olímpia, nossos escritórios ficam em São José do Rio Preto, e a empresa ela gosta muito de receber os visitantes. Então, alguns da Coplacana já tiveram a oportunidade de ir, e quem não teve, a gente já estende o convite para a Coplacana e também para os fornecedores conhecer nossa estrutura, conhecer nossas tecnologias e os nossos serviços. Tá bom? Agradeço a todos, muito obrigado. Chico, está contigo.